Informações. A gente vai continuar nesse assunto ainda sobre a PEC das bondades, agora com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Muito bem-vindo, obrigada por nos atender. Queria já começar sabendo a expectativa do senhor em relação a essa votação, principalmente em relação ao quórum, né? O JP falava agora para a gente da semana passada que não foi votada por falta de quórum, pelo menos não quis arriscar a quantidade de parlamentares. Qual a expectativa para hoje? Bem-vindo, obrigada por nos atender. Boa tarde. Bem, a expectativa é que teremos quórum, mas ao final da noite, da tarde, vamos iniciar a votação e poderemos aprovar o mérito e os destaques ainda hoje, no primeiro turno. Este é o objetivo que nós temos. Em seguida, amanhã, devemos continuar a votação da PEC 15 e a PEC 11 também. Hoje entrou na pauta uma PEC chamada 39, a PEC de relevância de recursos, de temas para serem aceitos os recursos do Superior Tribunal de Justiça. É um tema novo que surgiu agora na pauta. Temos ainda medidas provisórias e alguns projetos de lei para votar até o final do nosso prazo de recesso legislativo. Quanto à PEC dos benefícios, está absolutamente tranquilo. Vamos aprovar o aumento de R$ 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil. O Vale Gás, que é bimensal, passará a ser mensal. Auxílio caminhoneiro de R$ 1.000 para os caminhoneiros, para os taxistas. Pagamento do transporte dos idosos para reduzir a tarifa de ônibus. E também o Alimenta Brasil, que é um programa que compra da agricultura familiar e dá aos mais carentes. Tudo isso está nesse pacote, que só vale para este ano, porque este ano nós temos uma arrecadação extraordinária, que veio da capitalização da Eletrobras e veio dos dividendos da Petrobras, que não estavam contabilizados no orçamento. Então, por isso é que nós temos os recursos aprovados para este ano. Obviamente, se tivermos excesso de arrecadação no ano que vem e a crise ainda exigir atenção aos mais carentes, não vejo por que o governo não possa continuar dando esse atendimento. Mas isso está sendo feito com excesso de arrecadação e não com endividamento, como foi feito o primeiro Auxílio Brasil na pandemia. Bom, neste momento temos presença de 170 deputados em plenário. A gente sabe que uma PEC tem que ter bem mais gente, é por isso que acompanhamos esse termômetro aí do senhor, né, líder, que deve ser mais ali para o final da tarde, início da noite. Imagens ao vivo, deputado Bongás, do PT, é quem fala neste momento na tribuna do plenário da Câmara dos Deputados. Eu queria ouvir qual é a margem de segurança, primeiramente, em relação à presença no plenário. Esses 170 tem que se somar a quantos outros para vocês checarem que, olha, agora é o momento de abrir a votação em relação ao placar que é esperado para ter uma margem de apoio ali de segurança dos 308 mínimos necessários, hein, líder? Vocês estão trabalhando com qual quórum aí de aprovação? Bem, se formos considerar o quórum geral, 460 será o quórum se a oposição der presença. Se a oposição fizer a obstrução, quando nós tivermos 340 no painel, já podemos iniciar a votação do mérito desta PEC número 15. Eu estimo que 19h30 estaremos votando. Ô, líder, deixa eu tirar mais uma dúvida aqui também técnica, né, e tem relação com as estratégias da oposição nesse momento, né, porque a oposição, por mais que a gente saiba que vai votar junto com o governo, ela gosta ali de se valer daquele kit obstrução, né, que a gente conhece bem, que vai protelando esse kit obstrução aí, os trabalhos de vocês, né. Tem ideia, por exemplo, de apresentar requerimento de adiamento desse assunto da pauta de hoje no plenário. Os parlamentares da oposição estão dizendo que estão chegando perto também do mínimo necessário para ter apoio em relação a isso. O senhor acredita que essa articulação pode vencer em algum momento ou que, por outro lado, o fato do conteúdo dessa pauta mexer muito ali também com a oposição pode falar mais alto? Não, nós votaremos o texto, exatamente o texto do Senado, e votaremos com a obstrução da oposição, mas no mérito votarão todos a favor. Nós teremos poucos votos contra, como tivemos no Senado e na Comissão Especial. A matéria é muito importante para os brasileiros e ninguém se arrisca a votar contra.
E nessa linha aí de obstrução, ou pelo menos de tentar prolongar o tempo, dificultar o quórum presente, entram os destaques, né? Só que a gente está num prazo muito apertado antes do recesso, a gente tem até sexta-feira para votar antes das férias dos parlamentares. O senhor acha que esses 12 destaques aí que são indicados podem atrapalhar de alguma forma e protelar isso para outro dia? Não, nós votaremos o primeiro turno hoje, e terminaremos amanhã a PEC 15, em seguida votamos PEC 11, que é a PEC da enfermagem, e outras matérias relevantes, inclusive a PEC 122 poderá ser votada, que é aquela que limita, né, a criação de despesas pelo parlamento que não estejam previstas nos orçamentos da União, estados e municípios. Houve finalmente um acordo do governo para a votação dessa PEC, e nós tentaremos a agenda ainda nesse período tão apertado, porque ainda temos sessão do Congresso, temos medidas provisórias e outros projetos de lei para votar, que são todos necessários serem aprovados até o final do período legislativo, e, portanto, antes de sexta-feira, ou até no máximo sexta-feira, nós poderemos votar. Eu estou muito confiante que aprovaremos a PEC dos benefícios, porque ela é importante para os brasileiros. É uma determinação do presidente Bolsonaro atender a esses mais carentes. Ele já conseguiu reduzir o preço dos combustíveis, que tentava desde o final do ano passado. Finalmente encontramos uma equação e conseguimos reduzir o preço dos combustíveis, e o governo quer agora atender esses mais carentes, porque arrecadou recursos extraordinários e pode fazer esse atendimento sem nenhum risco de responsabilidade fiscal ou de reação do mercado, porque os recursos já estão no caixa. Sessão de prorrogação, então, deve ser já na quinta-feira, né? Já houve essa sinalização, queria só ter essa confirmação do senhor, líder. E queria saber também sobre a questão do estado de emergência, né? Houve ali um debate muito forte sobre isso, porque na prática é o que está abrindo justamente esse espaço para que, do ponto de vista fiscal, se possa gastar esse total de mais de 40 bilhões de reais com todas essas benesses sociais que a PEC está trazendo, né? Esse é um debate que há um acordo fechado, é um debate que ficou para trás, o estado de emergência permanece no texto? Não, teremos discussão sobre isso, mas não há nenhuma dúvida, ninguém tem dúvida que estamos numa emergência. Por isso é que o governo e a oposição votarão a favor da emenda constitucional que dá aos brasileiros esse socorro nesse momento tão difícil. A sessão de promulgação na quinta-feira, seria isso, é a ideia? A ideia é o quanto antes. Em relação ao estado de emergência, eu vou dar uma insistida aqui, viu, líder? Porque esse debate, ele é sensível, né? O fato dessa PEC falar muito ali com as camadas da oposição faz com que, na avaliação do senhor, eles possam até chiar, mas no final das contas eles consigam entrar em acordo com vocês em relação ao estado de emergência? Olha, nós não temos nenhuma dúvida de que estamos em estado de emergência por conta da pandemia, por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia, que tem elevado muito o preço de combustíveis, energia e alimentos em todo o mundo. Inflação mundial em torno de 9%, Europa, Estados Unidos, coisa nunca vista há muitos anos. Então, essa emergência precisa ser enfrentada. Eu estou seguro que o texto será aprovado como foi aprovado no Senado, sem nenhuma alteração. Em relação agora às famílias que serão beneficiadas, o governo fala em ampliar para mais de 2 milhões o número de beneficiários com esse auxílio, mas o orçamento ele não prevê acréscimo, apenas manter o número de beneficiários do atual Auxílio Brasil. Como é que isso vai ser possível e como é que vai funcionar para que essas pessoas possam receber esse auxílio, essas que hoje se encontram na fila para receber os R$400, como é que elas vão poder chegar para receber os R$600? Bom, nós queremos incluir a todos. Quanto mais famílias puderem ser acolhidas nesse momento de crise, de emergência, de dificuldade, é a intenção do governo. Mas é preciso que o texto da emenda constitucional autorize esta inclusão das novas famílias. Então, vamos aguardar o final da votação. Eu espero que ela ocorra de forma absolutamente tranquila, e com isso, obviamente, vai ter obstrução, vai ter discussão, mas vamos aprovar como está o texto e pode ser que a gente possa, então, incluir
êxito das famílias que estão na fila no programa, né? Isso depende ainda do andar da votação. Bom, para a gente encerrar, eu queria ouvir o senhor também, né, sobre a votação da LDO. Teve toda a polêmica sobre o orçamento impositivo, as famosas emendas de relator, a obrigatoriedade desse pagamento acabou ficando de fora. O senhor acredita que mais para frente, quando vocês tiverem que votar o orçamento de fato, essa é uma questão que vai ser levantada de novo ou está superada, hein, líder? Não, eu acredito que isso vai voltar à discussão, sim. Ontem o presidente Rodrigo Pacheco fez uma veemente defesa das emendas de relator, da transparência maior que existe em relação ao que era antes, que era o RP2, né, de execução direta pelo governo. Hoje tem uma clareza muito mais fácil de compreender pela sociedade sobre a aplicação desses recursos, e nós vamos discutir, sim, no orçamento, os valores para as emendas de relator, os valores para a ação social, os valores para o investimento na geração de novos empregos, na infraestrutura. O Orçamento Geral da União, ele é uma peça ampla, né? E temos vamos dizer, as condições macroeconômicas estão colocadas, crescimento de 2,5%, inflação 3,3%, taxa Selic 10%, que é elevada, precisamos derrubar, mas está previsto para o ano que vem. Então, a LDO dá essas diretrizes macroeconômicas e não terá impositividade das emendas de relator, mas isso pode sim ser discutido na votação do orçamento em si. Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. Muito obrigada, líder. A gente espera sempre manter esse diálogo aqui com vocês. Até uma próxima boa votação hoje, se tudo se encaminhar nesse otimismo aí. Vai dar tudo certo, como sempre. Depois pode voltar aqui com a gente quando tiver o resultado, né? Estamos abertos de novo para recebê-lo. Obrigada, viu? Uma boa tarde para o senhor. Pode ligar.